Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da nossa cobertura de provas aqui do ano de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Arabi, sou cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião geral também pela USP São Paulo, fiz minhas duas residências lá. Antes disso, fiz minha faculdade de medicina na Universidade de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre essa instituição aqui, sobre o Sírio-Libanês, sobre a prova do Sírio-Libanês. E como vocês veem, a gente sabe do que a gente está falando. A gente vai falar uma série de dicas, de apostas, a gente fez uma análise bem bacana sobre a forma de cobrança, sobre o que cai na prova do Sírio. E foram aí, na última sequência de provas, mais de 200 aprovações, 14 primeiros lugares, isso é bastante coisa, só na prova do Sírio-Libanês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre dicas e sobre apostas para essa prova. Quero ver vocês lá passando pelo Sírio-Libanês ano que vem. Um hospital de excelência, vocês sabem, vocês que estão prestando sabem a qualidade da medicina que é ofertada lá, a qualidade das residências que é ofertadas lá. Então eu quero que vocês me deem um oizinho quando a gente se encontrar por lá no ano que vem, porque eu tenho certeza que vai dar certo para vocês essa prova de agora, tá? Antes de falar de conteúdo, a gente vai falar inicialmente do modelo da prova, tá bom? A prova, pessoal, do Sírio-Libanês é uma prova muito bem feita. É o primeiro comentário que eu queria deixar para vocês. É difícil ter uma prova que tem muito decoreba, que tem muita coisa para anular. É uma prova baseada em casos clínicos. E esses casos clínicos geralmente são longos, são enunciados bem longos, mas são enunciados que tudo é importante. Tudo que está ali, a gente tem que ter atenção. Nada está ali por acaso, tá? Porque os enunciados dão dicas importantes sobre a resposta. E como eu comentei com vocês, são casos clínicos que focam basicamente em diagnóstico e conduta. E muitas vezes a prova de cirurgia do Sírio, ele faz um caso clínico inteiro, dá lá a anamnese, dá exame físico, dá exames, para você formular uma hipótese diagnóstica. Então você acaba de ler a questão pensando no diagnóstico. Quando você vai ler as alternativas, a gente vê só condutas. Então existem essas questões que eu gosto de chamar de questões em dois tempos, que você tem que chegar no diagnóstico, mas a questão te pede um algo a mais. Então são questões com nível um pouquinho mais difícil, algumas delas, que a gente já sabe mais ou menos a forma de cobrança. Então ele pensa no diagnóstico, mas ele te cobra a conduta. E é uma prova que tem muitas imagens, é uma prova que se assemelha nesse sentido à prova do Einstein, a prova da USP São Paulo, prova da USP Ribeirão, prova da Unicamp, nesse sentido de imagens, é uma prova que cobra bastante imagem, tá? As questões de cirurgia, ali tem prova que quase metade tem imagens e o grande carro-chefe aqui, o mais cobrado, é tomografia de abdômen, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena dar uma revisadinha nas principais imagens antes dessa prova. Eu vou falar aqui para vocês hoje de 3 assuntos, tá? 3 assuntos que vale a pena a gente passar o olho, a gente vai passar o olho aqui juntos, claro, a gente vai dar uma revisada, é claro que bem focada, não daria pra gente falar de tudo isso nos 40, 45 minutos que a gente vai conversar aqui hoje, mas a gente vai falar de 3 assuntos principais, assuntos que são carros-chefe dessa prova, assuntos que com certeza tem uma chance alta de cair, tá? Cuidados e complicações pós-operatórias, a gente vai focar em eventração e evisceração, mas vamos falar um pouco de febre no pós-operatório, aquele pós-operatório normal, que é o jeitão da prova do Sírio-Libanês, tá? Vamos falar de abordagem inicial ao trauma, o famoso ABCDE do ATLS. Claro que não daria para falar tudo, e não daria para falar tudo nem do C do ABCDE. A gente vai falar de alguns pontos que são mais focados no C do ABCDE, que são pontos muito importantes para a prova. E por fim, trauma abdominal, também, claro, não vamos falar de todo o trauma abdominal, mas vamos falar de trauma de baço, trauma de delgado, trauma de bexiga, que é uma coisa que o Sírio gosta bastante ao longo aí desses próximos minutos. Vai funcionar o seguinte, eu vou falar cada um desses 3 temas e aí na sequência eu vou resolver uma questão junto com vocês sobre esse tema das últimas provas do Sírio, para a gente ver um pouco do conteúdo, como cai e ver esse conteúdo caindo também na prova, tá? Começando pelo começo, começando pelo primeiro, que são cuidados e complicações pós-operatórias. A primeira coisa que eu trago para vocês é febre no pós-operatório. Pessoal, muita atenção ao que está escrito aqui. Febre no pós-operatório pode ser algo normal. Não necessariamente um paciente que operou qualquer que seja a cirurgia, especialmente cirurgias maiores, cirurgias abdominais, e no comecinho ali até as 24, 48 horas, 72 estourando, ele faz um pico febril, mas está tudo bem? Fiquem tranquilos, esse paciente pode estar apresentando uma resposta inflamatória ao trauma, uma remite. Faz parte da remite
um aumento do sistema inflamatório, o paciente inflama, então por isso ele pode fazer um pouquinho de febre e isso ser considerado normal, tá? De forma geral, eu gosto de dividir essa febre no pós-operatório dessa forma para vocês. É claro, pessoal, que nada na medicina, isso aqui também não, é preto no branco, nada é sim ou não. As coisas podem se conversar e existem áreas cinzentas, áreas que tem intersecções aqui. Mas de forma geral, febre no intraoperatório vai ser aquele quadro com uma febre muito alta, 40 graus, que pode representar uma hipertermia maligna. Ali até 2 dias de pós-operatório, a gente vai pensar especialmente na resposta endócrino, metabólica e imunológica ao trauma, para os íntimos da remite, ou pensar também em atelectasia, que é uma das principais causas, se não a principal causa de febre no pós-operatório, especialmente nas primeiras 48 horas. Por isso que eu deixo destacado aqui. Como é que a gente vai prevenir? Fisioterapia, deambulação precoce, por aí vai. Quando a gente passa de 2 dias, não quer dizer que não pode ser uma febre normal, tá? Mas começa a aparecer mais uma chance de infecções. E aí começa a aparecer infecção de ferida operatória, infecção de trato urinário, pneumonias, algumas complicações vasculares e muito foco para flebite aqui que pode acontecer e causar um quadro febril. E quando ela chega ali no 5º ao 7º dia, aí é a nossa febre, é a febre do cirurgião do aparelho digestivo, porque é a febre daquela cirurgia abdominal que complicou. Então geralmente pode ser uma deiscência de anastomose, muito cuidado para qualquer questão, que a partir do 5º dia ali estava tudo bem, opa, o dreno fica de um jeito, faz uma febre, taquicardia, pode ser uma deiscência, pode ser um abscesso intracavitário, abdominal, torácico, depende, tá? De novo, o mais importante daqui pra gente é saber o jeitão do paciente. E o Círio adora cobrar o jeito. Ele dá um paciente que está indo tudo bem e tem uma febrinha. Será que eu preciso intervir? Provavelmente não. Ou um paciente que piora tudo, faz febre, taquicardia, hipotensão, opa, já é um cenário diferente. Então quando a gente fala, pessoal, do pós-operatório normal, eu deixo normal entre aspas porque é difícil definir o que é normal. Mas lembre-se mais uma vez, eu vou falar de novo que febre no pós-operatório não é sinal de infecção. Se ela acontecer, a gente vai buscar sinais localizatórios. E o jeitão do paciente é muito importante. Isso daqui, pessoal, é extremamente importante. A prova do Círio gosta de problemas complexos ou que parecem complexos com resposta simples. Então, o paciente que faz alguma coisa, alguma confusão mental, a gente não vai pensar inicialmente necessariamente em um quadro séptico, por exemplo. A gente vai pensar em um delírio em um paciente idoso, a gente vai pensar em distúrbios hidroeletrolíticos. Então são coisas que parecem muito complexas, mas que podem ter resposta simples. Não dá para dizer para vocês, ó, vai cair isso ou vai cair aquilo, claro. Mas a prova gosta disso, a prova gosta de dar problemas complexos e resoluções expectantes, resoluções que você vai observar, acompanhar, deixar o paciente quietinho que ele vai melhorar. Você vai fazer algumas intervenções, mas nada muito intervencionista. E esse paciente aparece muito na prova, né? Eu brinco que é o paciente que não está voando, que não está decolando na sua recuperação clínica, mas ele está ok. Você fala para ele assim, ó, ele não está voando, ele não está maravilhoso, mas ele está tranquilo, ele está de boa, ele está ok. Será que dá para deixar rolar? Essa pergunta faz muito sentido na prova do Círio. Será que eu realmente preciso intervir? Será que eu realmente preciso fazer algo aqui que... Será que vai ser demais para o nosso paciente? Esse jeitão é muito mais importante do que saber aquela tabelinha que a gente comentou. É entender o jeito da questão, entender o jeito do paciente naquela questão. E aí eu vou chamar a atenção para complicações que costumam aparecer na prova. Eventração e evisceração. Vamos fazer um bate-bola, construir essa tabelinha aqui, que vai diferenciar entre eventração e evisceração, fatores de risco, clínica, diagnóstico e tratamento. E só pelo esqueleto da tabela, antes da gente construir, vocês já percebem que fatores de risco e tratamento vai ser bem semelhante. Começando pelos fatores de risco, pessoal, tudo aquilo que pode piorar uma cicatrização. Então, aumento da pressão abdominal, tosse crônica, que vai aumentar a pressão abdominal, tabagismo, infecção, imunossupressão, qualquer coisa que vai ou aumentar a pressão abdominal ou prejudicar a cicatrização. Fatores que fazem isso são fatores de risco, tanto para evisceração quanto para eventração. E a diferença, pessoal, está na pele. Na eventração, a gente tem uma deiscência da aponeurose de planos profundos, mas a pele segue íntegra. E enquanto aqui na evisceração, a gente tem deiscência da pele junto com a aponeurose. Então a aponeurose abre e a pele também abre. Então você pode ver conteúdo abdominal, não necessariamente, podem ser deiscências pequenas, mas você pode ver, é característico você ver em questões, na prática clínica também,
um paciente eviscerado, você vê conteúdo abdominal, epíplon, alça de delgado, alça de cólon, depende, geralmente fica entre epíplon e delgado. Enquanto na evisceração, na eventração, melhor dizendo, a gente vai ter aquela água de carne, que é uma deiscência da aponeurose, está saindo conteúdo acítico, conteúdo abdominal, que está ficando retido pela pele, mas ele extravasa pelos pontos na pele. Para a gente entender de forma gráfica, pessoal, reparem nessa eventração aqui, ó. Houve uma falha da aponeurose, mas a pele está íntegra. É como se fosse uma hérnia incisional. Tem falha na aponeurose com pele íntegra. Enquanto aqui, ó, a gente tem falha nos dois, tanto na aponeurose quanto na pele. A gente tem saída de conteúdo abdominal. Não necessariamente, mas geralmente sai conteúdo abdominal aqui. Mais imagens da vida real para a gente entender. Ó. Olha o que é uma eventração. Aqui ó, a gente tem uma cicatriz. É como se fosse uma hérnia incisional. Entendam como uma hérnia incisional aguda, vamos dizer assim. Tem deficiência lá, a aponeurose abriu, mas a pele está íntegra. Enquanto aqui, pessoal, ó, a gente está vendo que está tudo aberto, teve deiscência da própria pele. Mais imagens para vocês, ó. A aponeurose fechada e aqui tem pele íntegra, enquanto aqui a gente vê, ó, e dá para ver até no cantinho aqui, ó, alça, aqui tem exposição de alça. Na outra estava difícil de ver, mas tem exposição de alça. Abriu pele, abriu aponeurose, abriu tudo. Aqui a gente vai ter que operar, tá? Na verdade, já estou até adiantando um pouquinho da conduta, além do diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente brinca que a tomografia e lábios, pessoal, precisa de tomografia aqui? Não precisa, pelo amor de Deus, né? A gente vai fazer o tratamento que a gente já diagnosticou. Então, o diagnóstico, ele é clínico, pessoal, para os dois. O diagnóstico de eventração e de evisceração é clínico. Mas existem casos duvidosos. Os casos duvidosos de eventração, a gente pode até pedir uma imagem, especialmente uma tomografia. Casos duvidosos aqui de evisceração, a gente vai geralmente fazer exploração digital estéreo, calçar a luva estéreo, colocar o dedo pela ferida, não é para abrir, para arregaçar ali, é para colocar para ver. Será que eu tenho deiscência de aponeurose ali ou será que é só uma deiscência de pele, tá? Claro, se eu tiver alças para fora, como a gente tinha naquela imagem ali que eu fiz a brincadeira com vocês, não tem por que a gente pedir imagem, já tem o diagnóstico, tá bom? Mas em caso de dúvida, a gente pode lançar mão ou de imagem ou de exploração digital no caso da evisceração. E a conduta que eu já me adiantei para vocês, pessoal, a conduta ideal é cirurgia, é ressutura da parede abdominal. Os dois casos têm deiscência de aponeurose, então eu vou tratar da mesma forma. Eu vou abrir aquela incisão, aquela ferida, suturar a aponeurose, idealmente colocar tela, uma tela que já nem é profilática, mas ela é terapêutica e profilática para uma recidiva, vamos dizer assim, né? A tela profilêutica, vamos dizer assim. E ela vai cobrir idealmente toda a aponeurose, tá? Não necessariamente, se for uma deiscência muito pequena de aponeurose, a gente pode até não abrir a ferida inteira, mas o ideal é você abrir a ferida inteira, ressuturar a aponeurose e cobrir com tela toda aquela ferida, tá bom? Vai considerar lavar a cavidade, reavaliar a cavidade se a gente está suspeitando de outra causa, como um abscesso, alguma coleção que causou essa evisceração, e vai considerar vácuo, curativo a vácuo, aquele curativo que vai fazer uma granulação, especialmente se o paciente estiver instável, a gente precisa de correria, não dá para ficar perdendo tempo fechando parede ou colocando tela, e a aponeurose que não fecha, a barriga está tão ruim que a aponeurose não se encontra. A gente vai pensar em vácuo para esses pacientes. Vamos ver, como eu prometi para vocês, como é que caiu a questãozinha do cílio de 22. Uma senhora de 45 anos, 10º PO de Laparô para Lise de Bridas por abdômen obstrutivo. Após apresentar, no dia anterior, crise de tosse, tossiu muito. Na madrugada saiu grande quantidade de secreção fluida levemente sanguinolenta. Pessoal, essa é a definição de água de carne, é uma secreção amarelada, mais avermelhadinha assim, aquela água que quando você descongela uma carne, sai aquela água meio vermelhinha, isso é água de carne. A imagem a seguir mostra o que se observou, a retirada curativa na manhã de hoje. Então começou ontem e na manhã de hoje a gente vai ver a imagem na sequência. Tinha saída de epíplon, ele já descreve por deiscência de 2 centímetros na incisão mediana de 25 centímetros de extensão. A paciente está hemodinamicamente estável, desidratada, com pouca dor à palpação profunda, não tem distensão, não tem febre, leuco de 10 e 500. E ele traz essa imagem, reparem pessoal, uma incisão aqui, uma cicatriz e tem saída de epíplon aqui, por uma parte pequena, mas tem saída de epíplon. Relembrando, água de carne e eviscerou. Era uma eventração, a pele abriu, virou uma evisceração. Isso pode acontecer. Qual que é a conduta mais apropriada nesse momento, pessoal? Explorar local, que as letras A e C falam, só para ressuturar a parede ou para colocar a tela na área restrita da área acometida.
fazer reestrutura abdominal, curativa a vácuo, será que faz sentido? O paciente está estável, lembra? Eu falei para vocês, se o paciente estiver instável ou se não fechar a parede vai colocar vácuo. E a letra E fala laparotomia exploradora com fechamento da parede abdominal e colocamento de tela de polipropileno on-lay, ou seja, em cima da aponeurose já fechada, em toda a incisão. Essa é a nossa resposta, a questãozinha que caiu na prova do CIRI de 2022 e que resume todos esses conceitos que a gente falou agora. Então, deu uma evisceração? Cuidado, vamos reavaliar, vamos lavar se for preciso, vamos reestruturar a parede, cobrir com tela a incisão inteira de forma ideal para a gente prevenir que aconteça novamente. Certinho? Saindo das complicações, a gente vai para um pouco de trauma, né? Não daria para falar da prova do CIRI sem falar de trauma, é tema queridinho, é tema que todo ano cai. E o que mais é queridinho ali é o C do ABCDE do trauma, especialmente essa tabela e especialmente essas partes em vermelho que estão aqui, que é saber identificar perda estimada, quando começa a cair a pressão arterial, ó, que na classe 2 aqui a gente já tem uma pressão ainda normal, transicionando para uma queda pressórica, mas o mais importante de fato é isso daqui, ó, transfusão maciça. É uma coisa que tem ganhado força cada vez mais em grandes centros de trauma. E o que é o protocolo de transfusão maciça, pessoal? É a realização, existem algumas coisas que definem o protocolo de transfusão maciça, mas ele se define quando a gente faz mais de 10 concentrados de hemácia nas primeiras 24 horas do trauma, ou mais de 4 concentrados na primeira hora do trauma, tá? E qual que é a indicação? Existem algumas indicações para esse protocolo de transfusão maciça. Eu já vou falar para vocês como a gente faz, mas a gente indica quando a gente tem choque grau 4, tá? Quando a gente tem o ABC score maior ou igual a 2, mas pelo amor de Deus, o que é o ABC score? Tá aqui na tela para vocês, pessoal. São esses 4 fatores, e quando eu tenho 2 ou mais, ou seja, 2 já indica, eu já tenho a indicação de fazer um protocolo de transfusão maciça. Quais são os 4 fatores? Trauma penetrante, FAST positivo, frequência maior que 120 ou pressão menor que 90, sistólica. Se eu tenho 2 desses fatores, eu já estou autorizado a iniciar o protocolo de transfusão maciça. Outro valor é o Shock Index. E aqui o Shock Index, eu quero fazer um comentário com vocês que ele não é tão estabelecido assim na literatura. A maior parte da literatura coloca um Shock Index maior que 1.4 como indicativo de transfusão maciça. Alguns lugares põem 1.2, alguns poucos colocam maior que 1. É difícil que o valor caia, tá? Mas é algo que vai ajudar a vocês a saberem se vai ou não começar o protocolo. E o que é o Shock Index? É a divisão da frequência cardíaca no numerador pela pressão arterial sistólica no numerador. Você divide esse número. Qual que é o raciocínio? Se eu estou aumentando muito o numerador, que é a frequência cardíaca, e o denominador está caindo muito, que é a pressão arterial, eu aumento essa relação. Ou seja, o que um paciente com choque tem? Uma frequência cardíaca muito alta e uma pressão arterial sistólica muito baixa. Então, esse contexto de choque aumenta o índice de choque, o Shock Index, que quanto maior, mais indicativo de que o paciente está perdendo sangue no contexto do trauma, claro, e a gente precisa repor sangue. E como é que a gente vai fazer esse protocolo de transfusão maciça, pessoal? Isso é muito importante. Concentrado de hemácia, plaquetas e plasma fresco congelado. Não adianta dar só sangue, só concentrado de hemácia. A gente vai fazer concentrado, ou seja, hemácia, plaqueta e plasma fresco congelado, que tem fatores de coagulação, na proporção de 1 para 1 para 1. Então vai fazer 1 concentrado para 1 de plaqueta para 1 de plasma fresco e vai continuar essa sequência. O ideal é que a gente faça inicialmente O negativo, porque é o sangue universal, né? A gente vai fazer para todo mundo. Mas o ideal é na tipagem. Então a gente começa, para não perder tempo, não esperar sair da tipagem. A gente começa com O negativo. Assim que a gente tiver certeza da tipagem do paciente, a gente sai o O negativo e entra a tipagem correta, tá? Mas não para por aí. A gente tem também que saber monitorizar o nosso paciente depois do protocolo de transfusão maciça. Como é que a gente vai monitorizá-lo? Enquanto ele está acontecendo? Com hemograma, a gente vai objetivar uma hemoglobina ali entre 7 e 10, plaquetas pelo menos maior que 50 mil, e um INR, que vai dizer ali do coagulograma, menor que 1.8 pelo menos, além de um fibrinogênio maior que 1.5. A gente vai monitorar todos esses fatores, tentar deixar todos eles dentro desse range aí, desse intervalo, para a gente saber que a gente está fazendo direitinho o nosso protocolo.
Além disso, muita atenção aos eletrólitos, a gente tem que monitorar eletrólitos. E não é uma monitorização qualquer, a gente tem que estar focado especialmente em 2 íons, o potássio e o cálcio. Aí vocês me perguntam, Arthur, por que eu tenho que pensar em cálcio e em potássio nesse momento? Pessoal, quando a gente faz muita transfusão, a gente tem muita hemólise no nosso organismo, as hemácias sofrem muita hemólise. E o que tem dentro? O que tem no intracelular? Vamos voltar lá para a biologia celular da faculdade. Longe disso, mas o que tem dentro das hemácias? Potássio, célula tem potássio dentro. Quando eu tenho hemólise, eu libero uma quantidade de potássio muito grande na corrente sanguínea, isso faz hipercalemia. Eu posso ter uma hipercalemia com repercussão cardiológica. Isso é muito grave, a gente tem que monitorar muito de perto o potássio. E o cálcio, pessoal? O cálcio, ele é quelado pelo citrato que existem nas bolsas, forma citrato de cálcio. As bolsas de sangue têm citrato. Quando elas se juntam com o cálcio quela, então faz uma hipocalcemia. A gente gasta nosso cálcio porque ele tem atração, ele gosta do citrato. Então faz hipocalcemia. A gente tem que ficar muito atento a isso. Então detalhe, para hipercalemia e para hipocalcemia nesses nossos pacientes. E um extra para vocês é o tromboelastograma. A gente pode usar o tromboelastograma para monitorar esse nosso doente também. Como é que a gente vai fazer, pessoal? O tromboelastograma é um exame que avalia a coagulação primária, especialmente plaquetária, mas também a secundária. Ele avalia tudo. Plaqueta, fator de coagulação, fibrinogênio. Isso vai guiar, idealmente, no cenário ideal, no mundo ideal, a gente tem um tromboelastograma para colocar lá o sangue do nosso paciente e dizer, ó, tem que dar mais coágulo, tem que dar mais fibrinogênio, tem que dar mais plaqueta e por aí vai. Ele vai dizer alterações. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que está sofrendo muita fibrinólise, eu vou dar um antifibrinolítico, um agente que vai impedir a fibrinólise, que é o famoso ácido tranexâmico. Se eu identifico uma trombocitopenia, eu vou dar plaqueta, porque trombocitopenia é pouca plaqueta. Se eu tenho consumo de fatores de coagulação, eu vou dar plasmafeso congelado. Se eu tenho uma hipofibrinogênemia, eu vou dar fibrinogênio. E por aí vai. O tromboelastograma, na vida ideal, ele é ótimo para guiar o nosso protocolo. Vamos ver como esse assunto cai na prova? Ó, questãozinha desse ano, né? Mas a prova do ano passado, aí, Sírio 2024, da última prova do Sírio. Trazia o seguinte, ó, um paciente de 23 anos que foi submetido a tamponamento pélvico extraperitoneal e fixador externo devido à fratura de pelve em livro aberto, após acidente com moto. Tá bom. Durante a cirurgia fez noradrenalina e vasopressina pela instabilidade. Recebeu 10 concentradas de hemácia, 5 de plasma e 1,5 grama de fibrinogênio. E aí ele pergunta, ó, os 2 eletrólitos que devem ser especialmente monitorados após esse pacote de transfusão são. A gente começa a questão achando que é uma questão de trauma de pelve, que vai cobrar conceitos ali. Ele joga pra gente essa informação importantíssima de que ele recebeu 10 concentradas de hemácia, ele pergunta quais são os 2 eletrólitos. Vocês já sabem que não é cloro e fósforo, que não é magnésio e cálcio, que não é sódio e potássio, que é cálcio e potássio e que não é sódio e cloro. A gente vai monitorar cálcio e potássio, lembrem-se disso. Cálcio cai, quela, e potássio sobe, faz uma hipercalemia e uma hipocalcemia. Certo? Mantendo essa relação do trauma, a gente vai para nosso terceiro e último assunto que a gente vai conversar hoje, saindo um pouco do ABCDE, indo para o trauma específico. E aqui eu quero trazer 3 traumas para vocês. Trauma de baço primeiro, depois de delgado, e junto ali vou falar de trauma de mesentério, e por último, trauma também de bexiga, tá? Trauma de baço, pessoal, ele é importante porque ele costuma ser o órgão mais acometido no trauma abdominal contuso. E felizmente, a grande maioria dos traumas não são cirúrgicos. A esmagadora maioria a gente vai fazer tratamento observador. A gente vai observar, vai acompanhar o nosso paciente, deixá-lo internado, mas não vai operar. E felizmente também eu não vou trazer aquela tabela absurda para vocês de trauma de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, porque não é isso que é o mais importante. Eu vou trazer para vocês o que a gente vai fazer diante do nosso paciente com trauma de baço. Aquela tabela é importante? É, mas mais importante do que a tabela é entender a condição clínica do nosso doente, muito mais do que o grau de lesão, tá? Como é que a gente vai fazer? Pessoal, temos um paciente ali com suspeita de trauma esplênico. A gente vai fazer a história e tudo mais e vai confirmar se é realmente um trauma esplênico ou se não é. Se o paciente, ó, a primeira coisa é saber se ele está instável ou não. Se ele está instável ou se ele tem abdômen cirúrgico, por exemplo, peritonite difusa, abdômen rígido, abdômen em tábua, pessoal, não tem conversa.
Abdômen cirúrgico, a gente vai fazer o quê? Ora, pois, cirurgia. Então, se ele está instável ou tem algum sinal de que o abdômen é cirúrgico, cirurgia e acabou o problema. Mas para a gente não acabar o nosso raciocínio aqui, vamos completar a tabela. Se ele não está instável, a gente vai fazer uma tomografia com contraste para a gente ver a irrigação arterial, para a gente ver o próprio órgão, ver se tem hematoma, laceração, a gente vai fazer uma tomografia com contraste. E vai pesquisar especialmente blush. Blush, pessoal, é extravasamento de contraste. Gravem isso. Lembra do blush lá que passa para fazer maquiagem, fica vermelhinho? Pensa no blush assim, grava o blush assim. O blush é um vermelhinho onde não devia estar, porque é um sanguinho que está saindo, uma artéria que está tendo um certo extravasamento. Se não tem blush, não tem extravasamento arterial, o paciente está estável, vamos fazer tratamento conservador. A depender do grau da lesão, mas a grande maioria, deixar o paciente na UTI, monitorizar exames, tanto hemograma quanto exame físico, deixar o paciente ali em observação. Se ele tem blush, está estável, porque o instável já foi para embora, a gente já operou, se ele está estável e com blush, é o nosso famoso EBA. EBA a gente fica feliz, porque E de estável, B de blush e A de arteriografia ou de angioembolização. O paciente estável e com blush vai fazer angioembolização, que é embolizar aquele vaso, é um procedimento, mas evita uma cirurgia. É um procedimento intervencionista, claro, mas evita-se uma cirurgia para esse paciente. Se em alguma etapa desse processo, pessoal, o paciente ou instabilizar, ou o tratamento falhar, qualquer coisa a gente vai considerar ir para a cirurgia, tá? Então, ó, tinha blush, não tinha blush, estava estável, conservador. Não foi eficaz ou virou abdômen cirúrgico, cirurgia. Ou fez angioembolização, não deu certo, cirurgia. Então, em qualquer momento dessa nossa história, desse nosso fluxograma, ficou instável, ficou com o abdômen cirúrgico ou falhou o tratamento inicialmente proposto, a gente pode acabar em cirurgia. Isso é o mais importante de trauma de baço, um jogo rápido aí para vocês. E saindo um pouquinho, pessoal, dessa parte de baço, indo para a bexiga, descendo um pouquinho mais, a gente chega no trauma de bexiga. E o trauma de bexiga quase sempre vai trazer para a gente essa imagem, a uretrocistografia retrógrada. É o exame que vai ajudar a gente a definir em onde está acontecendo, em que lugar da bexiga está acontecendo uma lesão. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia, que a bexiga tem uma parte intraperitoneal, a parte ali mais alta, mais cranial, enquanto a parte mais baixa, ali mais próximo da uretra, é uma parte extraperitoneal. E é por isso que a gente tem exames diferentes mostrando lesões diferentes. Quando a gente tem lesão da bexiga extraperitoneal, pessoal, produz essa imagem. Não sou eu que inventei isso, não concordo, mas é isso, é orelha de cachorro. Falam que parece uma orelha de cachorro aqui. Eu não vejo, mas gravem que aqui tem uma orelha de cachorro, não vamos discutir com isso. Enquanto aqui já é mais fácil de entender, né? Uma gota de lágrima, que é uma gotinha, como se fosse a bexiga chorando aqui, ó. Repara que tem uma gotinha e a bexiga está escorrendo, está chorando. Quando a gente tem aquele caso, a gente tem um trauma mais baixo, um trauma extraperitoneal. E se é extraperitoneal, está fora do peritônio, o exame que avalia o peritônio no ultrassom do trauma é negativo, ou seja, o FAST costuma ser negativo. A questão pode dar essa dica para vocês. Então, é um trauma de bexiga com essa imagem e FAST negativo. Por quê, pessoal? Não está vazando para dentro do abdômen, está vazando para baixo, para a parte da pelve, para a parte extraperitoneal da bexiga, tá? Quando a gente fala aqui de lesão intraperitoneal, a gente vai quase sempre ter um FAST positivo, porque está vazando para dentro da bexiga, ó. Repara como aqui o contraste está extravasando entre as alças, olha a diferença. Aqui não tem contraste dentro da barriga, ou seja, o FAST não está positivo. Aqui ele extravasa para fora, fica localizado aqui na pelve. E quando a gente fala de tratamento dessas lesões que a gente já aprendeu a diagnosticar, a gente vai fazer sondagem para o trauma de bexiga extraperitoneal, vai sondar por pelo menos 2 a 3 semanas, mas pelo menos ali 14 dias, deixa sondado que vai colar. A gente brinca que bexiga cola até com cuspe. Então a gente vai deixar cicatrizar, vai deixar colar aquilo ali, mas se for intraperitoneal não dá para ficar vazando para dentro da barriga. A gente tem que fazer uma rafia em 2 planos, pode até ser laparoscopia, não vamos discutir isso, geralmente é laparotomia, mas o fato é que a gente vai fazer rafia em 2 planos dessa lesão, tá bom? Saindo da bexiga, indo para o trauma de Delgado, pessoal, a gente precisa falar dele porque é o órgão mais acometido no ferimento por arma de fogo da parede abdominal anterior. E muitas vezes vai se apresentar com o sinal do cinto de segurança, que é o quê, pessoal?
esse sinal, aquele cinto de 3 pontas que a gente usa no carro, a gente pelo menos deveria usar no carro, a gente tem uma parte em faixa aqui embaixo. Quando a gente tem uma desaceleração, claro, não estou falando de tiro aqui, estou falando de além do tiro, existe um outro mecanismo interessante, que é o sinal do cinto de segurança. Alguns chegam até com aquele 3 pontas mesmo, com um X aqui passando, uma faixa passando aqui. Mas a gente tem essa faixa aqui, mais ou menos na altura ali umbilical, um pouco abaixo, a gente vai ter o sinal do cinto de segurança. E ele vai mostrar, pessoal, muitas vezes na prova essa tomografia. Ó, reparem, é uma tomografia de um paciente com trauma. Essa setinha está mostrando líquido livre e você fala, opa, líquido livre, trauma, sangue. Correto, o raciocínio está correto. Mas eu olho os órgãos que sangram praticamente dentro da cavidade abdominal, que são órgãos parenquimatosos, ou seja, fígado e baço, ó, aqui parece estar normal, aqui parece estar normal. De onde está vindo líquido com vísceras parenquimatosas normais? Das alças de Delgado, e isso é interessante para a prova. A tomografia vai mostrar, ou a prova vai escrever para vocês, que existe líquido livre na tomografia, mas sem lesão de víscera parenquimatosa. Isso quer dizer que a gente pode estar diante de uma lesão de víscera oca, ou seja, de trato gastrointestinal, mais especificamente de Delgado. E junto com isso vem um trauma de mesentério, que é a famosa lesão em alça de balde. Para quem nunca entendeu por que chama esse alça de balde, a gente vai entender agora. De novo, usem a imaginação de vocês, não fui eu que inventei. Mas é como se aqui fosse a alça de um balde e aqui fosse o balde. Ó. A gente segura o balde pela alça. É como se essa parte do Delgado que está desvascularizada, que está sem o mesentério que está aqui, ó, esse é o mesentério do Delgado e essa é a alça de Delgado. A gente não tem essa parte aqui e vira um balde para a gente segurar pela alça. Também vem muito junto com a lesão de Delgado e tem a mesma conduta. A conduta ali, geralmente, desses traumas vai ser pelo menos uma videolaparoscopia, porque tomografia não é bom para ver lesão de víscera oca, lesão de Delgado. A gente precisa dar uma olhada lá dentro dessa barriga para ver o que está acontecendo. Certo? Vamos ver então essa questãozinha para a gente chegar mais perto do final. Também do CIRI do ano passado, terceira questão da nossa aula de hoje, que trazia um paciente de 23 anos, vítima de colisão moto versus auto. Até aí tudo bem. Dor à palpação pélvica e hematúria. Opa, aconteceu alguma coisa ali no trato renal dele. Não necessariamente no rim, né, mas ali no trato urinário dele. Estável hemodinamicamente acordado, FAST é negativo, com tomografia de crânio cervical sem lesões. Fez a uretrocistografia abaixo. O mecanismo do trauma e a conduta nesse caso são respectivamente. Pessoal, o que é importante aqui? O que a gente precisa grafar? Lembra que eu falei para vocês? Nada na prova ali tá à toa. Na prova do CIRI não tem nenhuma palavra voando, viajando, passeando. Toda palavra tem seu significado e sua importância. Colisão moto versus auto, ele jogou aqui, ó, despretensiosamente um FAST negativo. E ele fala que fez a uretrocistografia. A uretrocistografia nessa prova mostrava aquela imagem que a gente mostrou. Era exatamente a imagem da lesão com orelha de cachorro. Era aquela imagem que era mostrada aqui. E ele perguntava pra gente, pessoal, ainda sem entender ali, ó, mesmo sem imagem, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Claro que consegue, porque ele pergunta a intervenção mais apropriada nesse momento, qual era ali a questão de o diagnóstico e a conduta. Ele pergunta, ó, mecanismo de trauma e conduta são. Letra A fala de fratura de pelve com lesão intraperitoneal de bexiga e rafia aberta. Letra B fala de fratura de pelve com lesão intraperitoneal e rafia por vídeo. Difícil saber se é certo, se é vídeo, se é aberta, mas tudo bem. Letra C fala em fratura de pelve com lesão extraperitoneal de bexiga e sondagem vesical. A letra D fala em fratura de pelve com lesão extraperitoneal e rafia da bexiga, tá errado, lembra? Rafia é para casos de lesão intraperitoneal. A letra E fala de lesão por desaceleração em junção ureterovesical e rafia aberta. A gente nem falou disso, né? A gente não vai falar de junção ureterovesical lá em cima, fazer rafia, não faz muito sentido. A gente precisa saber se a gente está diante de uma fratura, de uma lesão de bexiga extraperitoneal ou de intraperitoneal. Voltando na questão, pessoal, FAST negativo. Ele falou ali, ele mostrava uma imagem em orelha de cachorro pra gente, uma imagem que mostra para nós uma falha ali na bexiga extraperitoneal. Então, nesse caso, a gente vai falar aqui de fratura de pelve extraperitoneal, e falando de extraperitoneal, não faz sentido fazer rafia, a gente vai fazer sondagem vesical. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. De novo, a prova segue esse padrão de raciocínio, de muita questão com enunciado muito longo. Espero que tenha ajudado vocês a dar esse gás final nessa reta final, que eu sei que é angustiante, eu sei que é ansiogênico, já estive aí mais de uma vez, né, tanto em 2 provas de residência aí, em 2 residências diferentes,
mas no final sempre dá certo. Espero que vocês façam uma boa prova e que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tá bom? Precisando, vocês sabem como me achar. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Bons estudos nessa resta final. Descansem também, que é importante. E lembrem-se, vamos sempre para cima e a gente tá junto até o final. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.